Entrevista. Sensação de insegurança em Andradas faz população reagir. Na semana passada aconteceu no auditório da Prefeitura de Andradas reunião envolvendo autoridades políticas, policiais civis e militares e membros da sociedade civil. O encontro foi organizado pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública, o CONSEP, e teve o objetivo de debater o avanço da criminalidade no município. Durante a semana passada, o Jornal da Cidade apresentou entrevistas feitas pelos principais agentes daquele encontro, como o Tenente-Coronel Frederico, comandante do 29º Batalhão de Poços de Caldas, e o delegado-chefe de Polícia Civil em Poços de Caldas, Braulio Estivanin, que inclusive é andradense. Durante o evento, promovido pelo CONSEP, a população também pôde se manifestar. Um dos desabafos que mais chamou a atenção foi feito pelo gerente comercial Fábio Silva, que está trabalhando para tentar reverter a sensação de insegurança em Andradas, gerada pelos constantes crimes registrados no município, seja na zona rural, seja na zona urbana. E ele está aqui, ao vivo, nos estúdios do Jornal da Cidade, para falar sobre esse assunto. Fábio, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia, Sandro. Fábio, obrigado pela sua presença, e eu tenho acompanhado, Fábio, para quem não conhece o Fábio, vai se lembrar dele agora, ele é gerente lá na Casa Geral do Turismo Enogastronômico, e ele tem trabalhado nos últimos tempos pelas redes sociais, né, Fábio, pedindo, chamando a atenção, e eu tenho percebido, Fábio, que as pessoas estão te ouvindo e estão interagindo com você. Está nascendo um clamor popular aqui em Andradas, que é algo que estava faltando. Na verdade, Sandra, há mais de 2 anos que a gente tem tentado movimentar um clamor popular através da associação comercial, através das redes sociais, visando a melhoria na segurança de Andradas, né? Andradas hoje é uma cidade totalmente insegura. É uma cidade que a gente não sabe qual é o futuro dela para a gente criar os nossos filhos, para a gente trabalhar nela. E essas ondas de assalto que vem acontecendo ultimamente vem assustado demais os comerciantes. Então hoje a gente tem que tomar várias iniciativas, como seguranças particulares, como literalmente meter a boca mesmo no que vem acontecendo, nos mobilizarmos para que venha diminuir essa sensação de insegurança que a gente tem hoje em dia de morar e trabalhar em Andradas. Exato, Fábio. E falar dos crimes que estão acontecendo aqui hoje, quem diria, né? Chegou a chover no molhado. Antigamente, quando acontecia um furto a uma peça de varal, no varal, né? Todo mundo falava, nossa, né? Roubaram um tênis no quintal durante a madrugada. Depois começaram furtos maiores, né? Máquina de lavar, não outras coisas que não podiam, caixas de ferramentas que antes pousavam para fora das nossas casas. Aí já começou a progredir, digamos assim, os assaltos, né? Aí começaram realmente a roubar, entrar nas casas, mas até então não batiam. Aí depois começaram a bater também e até a sequestrar. Teve produtor de vídeo aqui em Andradas, empresário que sofreu um sequestro relâmpago, foi pego ali perto de uma pizzaria aqui no Jardim Mantiqueira e foi solto lá próximo a Santo Antônio do Jardim. Inclusive prenderam suspeitos de ter cometido esse crime nesse final de semana. Eu não sei se você pôde acompanhar, Fábio. Então chegou uma hora que o andradense está começando a ficar acostumado com esses crimes, Fábio. Isso que é o problema, Sandra, a gente está ficando acostumado, e esse comodismo ele tem que sair da nossa mentalidade, porque antigamente acontecia as coisas fora e a gente ouvia pelos noticiários que estava acontecendo certo tipo de situação na cidade grande, e hoje esses tipos de situações migraram para a nossa cidade, e é inadmissível que a gente venha a aceitar, né, com os braços cruzados, esse tipo de coisa aqui em Andradas. É uma cidade pequena, é uma cidade de gente trabalhadeira, e é uma cidade que ela não pode acompanhar o restante do país no quesito criminalidade. A gente tem uma população em cerca de 40 mil habitantes. A população nossa cresceu muito nos últimos anos e, infelizmente, questões sociais não acompanharam. Então, hoje em dia, você vê muito pouco sendo feito e uma diminuição drástica do efetivo de policiais na nossa cidade. Há 10 anos atrás, a gente tinha praticamente o dobro de policiais ou mais do que a gente tem hoje. Então, você vê que a população cresce,
a própria questão cultural e social, ela tem permitido a criminalidade. E você vê que, ao invés de aumentar o nosso efetivo policial, ele vem a cada ano diminuindo. Então, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a Associação Comercial daqui de Andradas, né, do qual eu sou diretor, ela mobilizou a população naquela ocasião no Pavilhão do Vinho, onde a gente colocou mais de 1.500 pessoas. Foi a maior audiência pública de Minas Gerais, com a presença do deputado Rodrigues, né, e outros parlamentares. E naquela época a gente estava com 37 policiais em Andradas. Hoje a gente está com 28. Se você pegar os policiais que estão de férias, os policiais que não podem estar saindo à rua, nós temos aí hoje 3, 4, 5 policiais na rua. Com essa questão dos plantões regionais, o policial tem que se deslocar daqui de Andradas na parte noturna e aos finais de semana para Poços. Andradas fica totalmente desguarnecido. Só pedindo a Deus mesmo. E aí você vê que nada tem sido feito, nada de concreto, né, vamos dizer assim. A gente sabe que as autoridades, né, eu não falo os policiais, mas as autoridades da Polícia Civil e Militar, elas têm tomado certo tipo de situações que não têm surtido resultado. Porque se tivesse surtido resultado, a gente não estaria aqui hoje debatendo esse tipo de assunto. Então, tudo que tem sido feito, ou que foi feito até agora, está sendo meio que tampar o sol com a peneira. A gente sabe que a criminalidade tem aumentado, a gente sabe que o bandido não é bobo, né? E a gente já sabe também que, se a gente tiver um número maior de efetivo policial, o bandido que migre para outro lugar. Porque a polícia realmente ela incomoda o bandido. Então, uma cidade que tem vários policiais, com certeza o bandido ele vai se migrar para outra localidade. É verdade, Fábio. O bandido, como você falou, ele é esperto, ele é inteligente. Basta nós nos colocarmos no lugar do bandido e pensar como ele pensa. Com certeza. O bandido, ele ouve o rádio da PM. Então, ele sabe se uma viatura está lá na Gramínea e a outra viatura está lá em Poços de Caldas. Então, é assim que ele age. Ele usa mal, né, mas usa a inteligência que ele tem para cometer esses crimes. Agora, você mora na zona urbana e trabalha na zona rural, Fábio? Sim. E engraçado que a criminalidade não escolheu lugar, ela não escolhe lugar, né, Fábio? Não escolhe lugar. Hoje a gente tem que estar com seguranças particulares, né, que a gente contrata para poder estar no comércio da gente vigiando, né? Porque se a gente depender hoje em dia da prevenção por parte do governo, né, da Polícia Militar e Civil, a gente sabe que a gente vai ter uma demora no atendimento da ocorrência. Então, a gente já se precavendo, a gente acaba tendo que gastar um pouco a mais do que a gente deveria com segurança particular para poder estar suprindo uma necessidade que é direito do cidadão de ser fornecida pelo Estado. Que é segurança pública. Que é segurança pública. E aí acaba sendo segurança privada, particular. Hoje em dia tá mais ou menos nesse ponto mesmo, né? E dói, porque a gente sabe que não são todos que têm condição de pagar uma segurança particular, né? E a gente vê o comando da Polícia Militar e Civil tratando a nossa cidade com estatísticas de que outros lugares são piores do que Andradas. Isso dói muito no coração da gente de ouvir, porque a gente que é comerciante, eu citei na reunião de segunda-feira passada, para eles que não tem 10% dos comerciantes da cidade que não tenha sido assaltado nos últimos 2 anos. Então, ou seja, se você quer levar por estatística, leve esses 90% que foram assaltados. Alguns 4, 5, 6, 7 vezes, né, nesse período de 2 anos. Então, você vê que hoje em dia você trabalha com aquela total insegurança, né? E com os seus bens que foram tão suados, tão trabalhados, sendo levados embora por marginais. E a maioria desses bens são trocados a preço de banana por drogas. E você vê que o marginal ele tem aquela necessidade o viciado ele tem aquela necessidade de estar se drogando, então acabou aquela mixaria que ele trocou, aquele bem tão suado, tão caro seu, ele volta a roubar novamente, ele volta ao teu comércio, ele volta à tua casa, e isso daí é aquele círculo vicioso que não para, né? Então ele rouba, vai lá e troca por droga, rouba, vai lá e troca por droga, e infelizmente é uma questão de política social, né? Mas enquanto não há como fazer uma situação nesse caso, eu acho que o aumento do efetivo policial ele vem a não zerar, mas diminuir drasticamente esses assaltos em Andradas. Fábio, a gente percebe também que o mesmo policial ele prende várias vezes o mesmo bandido, né? Os policiais, eles estão sempre prendendo os mesmos bandidos. A nossa justiça, nesse sentido, também solta muito rápido.
nossos policiais são heróis, né? Eu falo que eu defendo a Polícia Militar porque eles são verdadeiros heróis, né? Que eles estão lá se motivando a cada dia para sair de casa e manter a população, de certa forma, segura na medida do possível, sabendo que ele prende um bandido hoje, dali 2 semanas, ou até menos do que isso, ele está prendendo o mesmo bandido novamente e por aí vai, né? A população às vezes não entende que aquele ladrão que acabou de assaltar ela foi preso 10, 15, 20 vezes e a nossa justiça não conseguiu recuperar esse marginal, ela não conseguiu manter ele preso. E você não vê ninguém cobrando um juiz, você não vê ninguém cobrando um deputado que cria as leis, né? Você não vê ninguém cobrando um advogado que ganha a vida, às vezes defendendo ou soltando esse tipo de marginais, e você vê todo mundo cobrando a Polícia Militar, descendo o pau na Polícia Militar, achando que a Polícia Militar é a culpada por a criminalidade, né? E você vê que eles prendem, e às vezes no mesmo dia o bandido já está solto à rua e praticando os crimes novamente, principalmente quando é o caso de menores. O menor, ele rouba uma moto, ele é acompanhado da delegacia com o seu responsável e na maioria dos casos, no mesmo dia ele já está solto à rua novamente e o policial militar fica lá com aquela sensação de que o que eu estou fazendo aqui? Eu acabei de prender esse rapaz há 6 horas atrás e agora ele já está solto de novo. Então, infelizmente, isso aí é uma questão, né, nacional, mas que, como eu digo, havendo mais policiais, o crime migra. Então eu como cidadão andradense, eu estou preocupado com a minha cidade, né? Eu não tenho que preocupar com a cidade de fora da minha, não é minha função isso, né? Então eu estou preocupado com Andradas, então eu quero mais policiais para Andradas, para que eu consiga criar minhas filhas, né, numa cidade onde que você tenha pelo menos a segurança como um fator primordial. Eu conversei com um guarda municipal que trabalha em Espírito Santo do Pinhal, conversei com ele a semana passada, ele me disse que lá não é assim. Tem ocasionalmente crimes lá, porque o crime está generalizado, mas como Andradas não. Então, eles estão nos procurando aqui, eles têm os motivos deles para isso. O crime ele existe até em países do primeiro mundo. O que acontece no Brasil é a impunidade, né? A impunidade ela persevera. E em caso de Andradas, realmente é o abandono, né? Então não tem como Andradas hoje ela suprir uma necessidade pelo tamanho que ela é, pelo tamanho que a zona rural dela com 3, 4 policiais na rua. É a mesma coisa que eu trabalho com um restaurante, eu colocar 2 garçons para atender 500 pessoas. Então totalmente alguns cantos vão ficar desatendidos, né? Então isso daí é questão de logística. E infelizmente você não vê situações sendo tomadas para reverter essa situação. Então, por exemplo, a gente sabe que vai estar sendo formados policiais em Poços de Caldas a semana que vem, o ano que vem. Mas a gente sabe que a demanda para Andradas, ela precisa de hoje no mínimo de mais 30 policiais para suprir a demanda de uma forma decente. Então, se vier 7, 8, 10 policiais para Andradas, vai continuar tapando o sol com a peneira. A gente precisa de um efetivo que realmente venha estar circulando nas áreas rurais. A gente precisa de um sistema de segurança nas entradas da cidade. Andradas tem mais de 10 saídas, né? E então, ou seja, o bandido vem aqui, ele sai para onde ele quiser, que não tem como rastreá-lo. Então Andradas está precisando de muita coisa, mas principalmente do aumento do efetivo de policiais. A Guarda Municipal acho que vai dar até uma aliviada nisso, mas são 13 novos, entre aspas, policiais que chegam à cidade e é um reforço bom, porque para quem está tão desguarnecido como a nossa PM, os guardas municipais, certamente eles vão somar nesse processo. Nós estamos conversando com o gerente comercial Fábio Silva, ele está aqui falando sobre a criminalidade em Andradas, ele trabalha aqui já há muitos anos na Casa Geraldo e está ajudando as pessoas a entenderem aquilo que acontece aqui em Andradas. O estabelecimento que você representa, Fábio, já foi inclusive alvo de bandidos, acho que mais de uma vez, não é? Sim, várias vezes. A gente foi a parte da Casa Geraldo já assaltada uma vez, né? 2 vezes, perdão, nesses últimos 2 anos. E só que a gente sofre muitos furtos rurais, né? De equipamentos agrícolas, né? Situações de agrotóxicos e tudo mais, né? Furto então, não dá nem para contar. Furtos. Não dá, são muitas situações, né? E hoje em dia você vê que é claro que hoje a gente está mais bem preparado, né? A gente acaba, vamos dizer, a parte dos cidadãos ele acaba tendo que se preparar para o bandido. Então, hoje em dia, a gente tem sistema monitorado 24 horas por dia, temos seguranças particulares, tudo para poder nos garantir a nossa segurança, que é um dever do Estado. Só que a partir do momento que a gente sai para a rua,
essa segurança já não tem como ficar te acompanhando 24 horas por dia. Então a gente pensa no cidadão comum, a gente pensa nos outros comerciantes da cidade, a gente pensa na cidade como um todo, no próprio turista que ele vem aqui na cidade nossa, que está se transformando cada vez mais numa cidade turística. Então a gente fica pensando, você imagina se turistas começarem a ser assaltados com frequência em Andradas? Vai acabar havendo uma demandada desse tipo de trabalho de Andradas, né? Ou seja, os turistas vão acabar não vindo mais. E Andradas, ela tem um forte potencial turístico. E a gente acredita que o futuro da cidade, ela esteja ligado ao turismo, principalmente ao turismo de restaurantes, de casamentos, né? de eventos. Então a gente vê que é um turismo que traz dinheiro de outras cidades para Andradas. Então seria para o município acaba se tornando uma das maiores e melhores fontes de renda, a parte do turismo. Hoje a gente estamos recebendo em torno de 2 a 3 mil turistas por semana. Então a gente tem essa preocupação com ele, não só no nosso local, mas na cidade como um todo. Fábio, finalizando, o que nós podemos fazer enquanto população? Vamos preparar alguma coisa aí, Rádio Vinícola com você e outros aí, para poder pelo menos exteriorizar o nosso clamor, a nossa insatisfação? Eu acho que a gente, como população, a gente tem que estar constantemente cobrando as autoridades do município, né? Totalmente cobrando de quem a gente votou, cobrando as autoridades da Polícia Militar, as autoridades da Polícia Civil, né? A gente está acostumado a cobrar o policial. O policial, ele não tem como resolver, a não ser te ajudar no momento, né? Então a gente tem que cobrar as autoridades, né? A chefia da Polícia Militar e da Polícia Civil, temos que cobrar nossos representantes também, nossos políticos, quem a gente votou. Eu sei que não é responsabilidade deles, mas eles têm fontes melhores do que a gente para estar cobrando. Então a gente tem que, independente de quem a gente votou, às vezes a gente vê a população assim, você votou em tal pessoa, agora aguenta. Eu acho que isso aí é um pensamento muito mesquinho, muito sem sentido, porque não é porque eu não votei em fulano de tal e ele foi eleito que eu não vou cobrá-lo. Então eu acho que cobrança de segurança pública é um direito de todo cidadão. Todo cidadão ele tem direito à segurança pública, né? Todo cidadão tem direito ao que o governo deveria nos oferecer. Então temos que cobrar e a gente vai estar fazendo aí campanhas, né, de segurança pública. Talvez eu falo assim que a gente tem até que lotar alguns ônibus e cobrar em Belo Horizonte, cobrar em frente aos batalhões de Poços de Caldas, né? E se nada acontecer, com certeza iniciativas como essa vão estar surgindo, né? Porque a gente não pode esperar de braço cruzado. É dever de cada cidadão, independente da profissão que tenha, independente de ser ligado a algum partido político ou não, que venha a estar fazendo alguma coisa para melhorar a sua cidade, né? E eu acredito que a gente tentando movimentar essa população contra essa violência já é um dever de cidadania que a gente está realizando.